E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Gostaria que você pudesse se assentar agora. Nós vamos orar para que o nosso espírito para que a gente esteja com o nosso coração aberto. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, ele encontre um lugar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, nessa manhã. E nós queremos pedir a Deus que nessa última ministração aqui, Senhor, ó Deus, o Senhor venha, ó Pai, a cumprir, a completar aquilo que o Senhor começou. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, falar ao nosso coração. Ó Espírito Santo do Senhor, que o Senhor tenha mesmo liberdade no nosso meio. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. E como foi profetizado aqui, o teu nome é grande. Quão grande é o nome do Senhor, quão grande é o nosso Deus. Nós clamamos, ó Deus, uma manhã, Senhor, de refrigério. Ó Deus, uma manhã de descanso na sua presença. Uma manhã, Senhor, de liberdade no Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração. Ó Deus, leva agora cativo o pensamento de todos nós à obediência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, nós vamos começar com esse texto. E ele diz assim, irmãos. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a outros. Amém? Amém. Queridos, eu espero que o Espírito do Senhor nos dê a graça para que a gente fale um pouco sobre santidade nessa manhã e arrependimento. Amém? Amém. Santidade e arrependimento. Algum tempo atrás, eu gosto muito de parar nos textos bíblicos e compreendê-los profundamente. Às vezes eu fico uma semana parado em um texto, e quando a gente vê o contexto desse texto, que parece que é bem conhecido, as pessoas falam: sem a santidade ninguém verá a Deus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas quando a gente faz quando a gente observa, quando a gente faz uma simples exegese do texto, para a gente poder compreender todo o contexto dele, aqui está dizendo, queridos, que se nós carregarmos raiz de amargura, se nós ainda não conseguimos perdoar aqueles que nos feriram, nos agrediram, se a raiz de amargura ela brotou em nosso coração de alguma maneira, e eu estou carregando ela, e eu tenho deixado passar anos com amargura, esse texto está dizendo que eu não serei salvo por causa da raiz de amargura. Dentro do contexto dele é esse. Porque fala, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E logo em seguida, junto dentro do contexto, fala, então não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando
Ou seja, nasça dentro de você e você se torne uma pessoa machucada, você se torne uma pessoa ferida. Agora, se isso acontecer, eu preciso ser curado. E nós vamos falar nessa manhã sobre isso, para que nós possamos ser curados, porque sem eu ser curado, eu não consigo viver em santidade. O maior problema para que eu viva em santidade é a falta de cura na minha alma. São as perebas da alma que eu carrego, às vezes, desde a infância. Coisas que com o tempo o Espírito Santo vai trazendo ao meu coração. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem esposas que perderam o marido por falta de cura. Tem maridos que perderam a esposa por falta de cura. Por falta de cura na alma, por falta de cura no coração. Então, queridos, eu preciso decidir ser curado. Amém? Amém. E eu preciso decidir ser santo. Eu preciso decidir santificar a minha vida. A palavra do Senhor, queridos, ela diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, um versículo assim que chama muito a minha atenção, traz um impacto para mim. E Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz assim: olha, agora que vocês já foram limpos, agora que vocês já foram santificados, agora que vocês já foram justificados, aí Paulo diz assim, ó: aperfeiçoai a vossa santificação. Amém? Amém. Então não é apenas eu ser santo posicionalmente. Quando eu aceito Jesus, eu me torno santo posicionalmente, porque a Bíblia diz que eu fui santificado, eu fui lavado, eu fui regenerado. Mas e após isso, queridos? A Bíblia diz em Filipenses que eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu não posso só ser salvo, Orivaldo. A salvação é gratuita, é um dom. Não sou eu que busco ao Senhor, é o Senhor que me busca. Eu estou no pecado. O homem em pecado não tem condição de buscar ao Senhor, mas o Senhor começa a nos atrair com seus laços de amor. E nós começamos a vir para perto de Deus. Deus começa a nos apertar, nós começamos a nos render. E a graça do Senhor, ela nos salva. Amém? Um dia nós, de alguma maneira, vamos a um lugar e nos encontramos com o Senhor, mas não foi eu que o busquei, foi Ele quem me buscou. Mas a partir daí, querido, começa um processo da minha vida, que disso vai depender, isso vai determinar o que eu vou viver em Deus. Agora presta atenção nisso. Por isso que existem muitos fracos, por isso que existem muitos desanimados, por isso que existem muitos que não têm buscado mais o Senhor, por isso que existem muitos, queridos, que estão paralisados. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina que quando eu confesso os meus pecados a Deus, eu sou perdoado. Mas em Tiago, capítulo 5, versículo 16, eu quero que você abra comigo, porque esse vai ser um texto base. Aí, se você estava em Hebreus, vai um pouquinho à frente. Tiago 5,16, olha o que nós vamos observar. Diz assim, irmãos:
irmãos, olha lá, tá lá, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu me abro e busco a ajuda de alguém, querido, eu busco a ajuda de um líder, quando eu confesso o meu pecado para um irmão que tem um pouco mais já andou um pouco mais que eu, quando eu procuro o meu pastor e eu abro, eu rasgo o meu coração, eu vomito o meu pecado, então a partir daí começa um processo de cura, começa um processo de libertação, porque dentre tudo que nós vamos falar, o que eu considero mais importante é isso, que você entenda isso, algo agora. Muitos de nós não conseguimos alcançar a santidade, e uma das razões é porque nós ainda não fomos curados. Tem pessoas que vêm à igreja, preste atenção nisso, e elas ainda não foram curadas da pornografia. Tem pessoas que vêm à igreja e elas não foram curadas de um espírito de violência. E elas já estão envolvidas até mesmo no ministério, talvez. E começa um processo assim, presta atenção, querido. Você começa a orar e falar: Deus, eu não quero. E aí você entra naquilo que o apóstolo Paulo disse: aquilo que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu vou e faço. E você, por um tempo, você é livre da prostituição. Você começa a viver uma vida santa. Os seus olhos são santos, porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Amém. E você começa a viver uma vida livre daquilo, daquele pecado de estimação. Mas de repente você cai de novo na mesma área. Um dos motivos, queridos, é porque você ainda não foi curado. Você não passou por um processo em Deus de tratamento. E esse processo, ele é inevitável. Você até é uma pessoa sincera. Você é sincero, você quer. Você não quer mais viver aquilo. Você não quer mais viver no pecado. Você se esforça, irmãos. Só que a palavra do Senhor diz que o nosso esforço, as nossas obras, são como trapos de imundícia. E aí você não entende porque vem algo maior do que você, e você volta à mesma prática do pecado. E o pecado, queridos, biblicamente falando, ele é como um abismo que chama outro abismo. Se sobre a sua vida existem atos de injustiça no mundo espiritual, tem pessoas que não prosperam, porque elas deixaram um monte de brechas abertas. Seja vindo do Brasil, você mudar de país não apaga os seus pecados. Você mudar de cidade não apaga os seus pecados. Você precisa remir. Você precisa remir o lugar onde você errou. Se for preciso, você tem que voltar lá atrás e pedir perdão para o seu sogro, pedir perdão para a sua sogra. Só que nós só somos curados quando nós confessamos para
alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior amigo do pecado, o que está casado com o pecado, é um espírito de orgulho. E eu tenho muito medo de manchar a minha reputação. Eu prefiro ficar em cadeias do que ser livre. Por quê? Porque o orgulho não deixa eu chegar e falar: pastora, me ajuda. Pastora, eu preciso te falar. Eu quero te dizer que eu tenho sido mentiroso. Preste atenção, em nome de Jesus. Preste atenção, porque Deus, Ele precisa nos curar. Aleluias. O começo de tudo, o começo de uma vida cristã saudável, enquanto você não experimentar um processo de libertação na sua alma, você vai permanecer com os seus hábitos antigos. Pastor, mas na minha família todas as pessoas gritavam. Mas a Bíblia diz, queridos, que nós precisamos ser transformados pelos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, bondade, fidelidade. Mas existe uma grande diferença entre dons e caráter. Os dons, nós estávamos aqui ontem, e nós estávamos debaixo de uma nuvem do Espírito. E quando nós orávamos, o irlandês, o indiano que estava conosco, eles sentiam uma unção do Espírito. Nós estávamos aquecidos por uma unção, e nós dizíamos: Senhor, derrama do teu Espírito. E eu sei que se eles entendessem, ou se eles se abrissem, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com todo aquele que é nascido de novo. Ontem o menino ali, o irlandês, ele estava quebrado, dando glória a Deus, aleluia, recebendo do Senhor. E nós cremos muito numa transformação que aconteceu na vida daquele menino. Agora, todo o processo, querido, talvez você tenha já no corpo de Cristo 5 anos, 10 anos que você aceitou Jesus, mas você ainda não decidiu ser santo. Agora eu quero ler com você um versículo muito pontual. Eu quero ler com você um versículo que está em Hebreus, no capítulo 12 também, no versículo 4. Eu quero que você entenda, querido, aquilo que Deus, Ele quer falar ao nosso coração nessa manhã. Se você encontrou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim, amados: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Qual é o seu nível de luta contra o pecado? Na Coreia do Norte, qualquer que declarar a sua fé em Cristo, se ele permanecer na fé, ele vai ser morto. Então, para eles não pecarem contra o Senhor, eles resistem o pecado até o próprio derramamento do sangue deles. Mas de 100% dos cristãos da Coreia do Norte, 75% não aguentam. E eles negam o nome de Jesus. Paulo fala que quando ele arrastava os santos para fora, lá em Atos, nós lemos isso na quinta-feira, Paulo fala: eu arrastava os santos e eu os obrigava a negar o nome de Jesus. Agora a minha pergunta, querido, quando nós perguntamos assim: você
teria coragem de dar a sua vida por Jesus? Sempre que eu pergunto isso em salas de pastores, logo em seguida eu digo, os pastores todos erguem a mão e logo em seguida eu digo, será? Irmãos, Leonard Ravenhill, ele diz assim: se nós não temos poder nem para desligar o botão da televisão, como nós vamos morrer a ponto de dar a nossa vida por Jesus? Se nós não temos poder, por quê? Porque para você estar aqui no culto, é porque algo aconteceu com você. Para você resistir no pecado, é porque o Espírito Santo começa a mover algo em sua vida. Então, até que ponto você está disposto a resistir o pecado? Será que se for para você falar a verdade e ter até mesmo que ir embora daqui, mas você vai falar a verdade? Para vencermos o pecado, queridos, existem 3 passos fundamentais. O primeiro deles é eu reconhecer qual são as áreas que eu preciso ser curado. Amém? Amém. Mentira, prostituição, impureza nos olhos, infidelidade. Eu preciso reconhecer, porque o pecado me torna orgulhoso. E o diabo se alimenta do pecado. Amargura. Querido, olha aqui. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas aquilo era só amargura, ela estava amarga. Mas o diabo se alimenta disso. Quando ele encontra um lugar, ele vem também. E aí, queridos, ele reforça. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que uma pessoa muito amarga, pastora Marildo, foi comprovado pela medicina que a saliva dela fica tão tóxica que se ela cuspir e colocar qualquer animal, o animal morre. De tão tóxico que a pessoa fica amargurada. Por isso que quando a gente chega próximo a alguém amargurado, é tão difícil. E a pessoa amargurada, ela contamina os outros. Talvez você cometeu atos de injustiça contra a sua liderança, com as suas palavras. Talvez você cometeu atos de injustiça financeiramente, e por isso a sua vida está amarrada. E não há como, querido, eu caminhar, não há como eu entrar em um novo nível em Deus, não há como eu viver a plenitude da vida cristã, não há como eu experimentar as coisas do mundo vindouro, e também, presta atenção, o pior de tudo, não há como eu ser salvo se eu permanecer com as mesmas práticas. Então, ou eu decido ser santo, ou eu decido viver santidade na minha vida. Mas pastor, sozinho eu não estou conseguindo. E eu compreendo. Querido, o pecado, ele tira o seu desejo de orar. O pecado tira o seu desejo de vir para a igreja. O pecado te torna cego. Quem anda em pecado, a palavra do Senhor diz: poderá um cego guiar outro cego? Não, ambos cairão juntos no buraco. Você só tem luz, você só consegue ver quando você está vivendo em santidade. Aleluia. Agora, a santidade, irmãos, ela atrai, a santidade não atrai popularidade,
e nem amigos. Às vezes, para ser santo, você vai até perder alguns amigos. Mas santidade atrai e libera poder para você governar as regiões celestiais. Aleluia. Quem anda em santidade, meu irmão, os demônios estremecem com ele. Se você é santo, pastor Amarildo, você é padrão dos fiéis. Se você não toca nada impuro, a palavra do Senhor diz em Jeremias: se você apartar o santo do profano, você será a minha boca. Quando você é santo, o Espírito tem liberdade de te visitar. Quando você é santo, você pode sentir o que o Espírito está fazendo. Mas o pecado, querido, é uma barreira, é uma separação entre você e Deus. E o pecado, ele te deforma. O pecado vai te tornando mentiroso. O pecado vai te tornando orgulhoso. Até mesmo sua esposa olha para você e fala: não foi esse cara que eu conheci. Ele não era assim. O pecado, querido, ele te algema. E é isso que o diabo tem feito nesse tempo. Por isso, o Senhor está nos chamando a um tempo de arrependimento e cura. Aleluia. Amém? Amém. Há um tempo de nós andarmos livres, irmãos. Queridos, nós pecamos. E pecador, a pessoa que decide viver dentro da igreja em pecado, a pessoa se torna um expert em argumentos. Ela tem argumento para não ir para a igreja. Ela tem argumento para não dar o dízimo, para roubar a Deus. Ela tem argumento para enganar. Que o Espírito do Senhor, queridos, traga sobre nós nessa manhã um batismo de santidade. Aleluia. Amém? Amém. Que as pessoas comecem a olhar para você e a falar: aquele cara, ele é diferente. Ele vive algo diferente. As mãos dele são limpas, os olhos são santos e o coração é puro. Amém? Amém. Eu não posso tanger. César Castelã nos conta que muitos ministros de louvor chegaram na igreja dele conforme a igreja foi crescendo. Ou melhor, muitos homens que vieram de outros lugares do mundo, de outros lugares da Colômbia, chegaram à igreja dele conforme a igreja foi crescendo. E esses homens eram grandes músicos. E eles queriam tocar, eles queriam ir para o altar. E o César tinha apenas 2 músicos que tocavam muito mal. E aí um dia falaram: por que você não tira esses músicos e coloca esses profissionais? E a resposta do Castellanos foi: porque quando eles tocam, os anjos não saem correndo. Os anjos permanecem. Amém? Quando Davi tocava a harpa, os anjos do Senhor vinham e libertavam Saul. Amém? Amém. Então não é o que você toca, querido, é o que você carrega, quem você é se você é santo, se o seu cristianismo é verdadeiro. Nós temos que ser confrontados no nosso cristianismo. Qual o estilo de cristianismo eu decidi viver? O que todo mundo está vivendo lá fora, pastor, está todo mundo vivendo uma bagunça. Mas não é porque está todo mundo fazendo o que é errado que eu vou fazer também. Sabe por quê? Porque nesses dias o Senhor, Ele vai convocar, queridos, homens para vai levantar homens de muita revelação. Aleluia. Homens profundos em Deus. Só que você só pode mergulhar nisso quando você está curado. Quando você é um homem livre.
Quando você é uma mulher livre. Quando você já perdoou, querido, daqueles que te feriram. Então é necessário que nós possamos nos arrepender. Todo avivamento começa com oração e arrependimento. Talvez ainda não estamos vendo a manifestação daquilo que Deus vai trazer aqui, fisicamente. Mas já há muitas conquistas. Do ano passado para cá já há muitas conquistas espirituais. Já há muitas conquistas nas regiões celestiais. E tudo se conquista lá, querido. Aleluia. A esposa, não adianta você se tornar a melhor esposa para o seu marido se você não tem autoridade para guerrear contra aquilo que está vindo contra ele, os demônios que o afligem. Marido, não adianta você se tornar o melhor marido, o cara mais legal, mais romântico, se você não tem autoridade para orar pela sua esposa e pelos seus filhos. A maior honra que você, filho, pode dar a um pai é você ser aquele que tem a oração de um justo. Amém? Amém. Outra coisa muito importante, a palavra do Senhor diz assim, queridos, Hebreus 12, versículo 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Agora olha o versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Querido, presta atenção. Você precisa falar para Deus: Senhor, abala na minha vida tudo o que pode ser abalado, para que permaneça apenas aquilo que é inabalável, para que permaneça apenas aquilo que é do Espírito.